Olá, Jamil. Já está entre nós, vamos juntos. Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Fala, Boa tarde a Jamil. todos. Jamil vai contar para a gente que, pelos planos do atual governo, o presidente Lula viajando para a China para o encontro com Xi Jinping no próximo fim de semana, pelos planos do governo brasileiro, teremos muitos chineses turistando aqui pelo Brasil, Jamil. Esse pelo menos é o plano, Adriana. Vamos explicar aqui. Em primeiro lugar, essa viagem do presidente Lula tem uma série de, eu diria, desdobramentos. O principal deles, claro, é a assinatura de vários acordos bilaterais com a China. Satélite, no que se refere às carnes, essa pelo menos a esperança, etc. Mas tem um acordo específico que faz brilhar os olhos dos hoteleiros e de muita gente aí no Brasil, que é justamente um acordo de turismo com a China. O que é isso? Vamos lá. O Brasil conseguiu, isso foi na semana passada, ser incluído numa lista dos países que a China abriu, basicamente, de forma prioritária para o turismo. Isso, claro, depois de 3 anos aí da Covid, principalmente na China, que manteve todas as restrições por muito tempo depois de todo o Ocidente. A China continuou mantendo essas restrições e o que fez a China na semana passada, abriu, ou pelo menos colocou a possibilidade de abrir o turismo para 40 países, entre eles o Brasil. Só para constar que os Estados Unidos não estão nessa lista. Então, obviamente, aqueles países que entraram ficaram bastante satisfeitos. Muito bem. Agora, o que quer fazer a Embratur e, claro, o governo brasileiro? Fechar um acordo para permitir que as operadoras de turismo da China possam justamente realizar os seus pacotes, as suas operações no Brasil. E aí vamos tentar entender por que isso é relevante. Porque você fala, bom, mas tá bem, turismo, etc. Muito bem. Olha só. Presta atenção nos números, porque quando me passaram esses números, eu tive que pedir para a pessoa repetir. A China gerou, em 2019, o último ano, vamos dizer assim, do turismo de massa, antes da Covid, a China gerou naquele ano 170 milhões de turistas. 170 milhões de turistas é um Brasil inteiro viajando. Foi o que eu pensei, que, gente, isso é o Brasil inteiro. Exato, é o Brasil inteiro. Agora, não é só uma viagem, é uma viagem para muitos desses chineses, uma grande novidade, basicamente conquistando uma situação que não tinham há 30, 20 anos, e esses chineses hoje com poder aquisitivo bastante importante, gastando muito dinheiro no exterior. Eles gastaram, em 2019, 120 bilhões de dólares no turismo. Então, Adriana, se a gente ficar com 1%, 2% Eu ia dessa falar fatia. 10, eu tô audaciosa, eu ia falar 10% dessa fatia. Pode ser, vamos pensar aqui em 10, 12 bilhões de dólares. É muito dinheiro que, obviamente, esse turismo traz. Então, existe essa possibilidade, esse acordo vai ser assinado e, claro, depois é uma questão de operacionalizar tudo isso. Lembrando que aqui na Europa, por exemplo, na França, aqui na Suíça, na Itália, na Espanha, em Portugal, eles já desembarcaram com muita força, tanta força. Vou contar uma historinha aqui, perdão pela parte muito pessoal, mas não tem problema. Meus filhos, como no Brasil a criançada faz aula de surf no verão, né, ou vai para a praia jogar futebol na praia, aqui na Suíça tem aula de esqui, que é muito barato, muito barato. Para vocês terem uma ideia, são 7 euros, 7 euros é a aula do dia. Então, assim, não é uma coisa de luxo, é um esporte de massa para justamente cooptar essa criançada para no futuro ser o adulto que vai esquiar e vai gastar muito dinheiro. Muito bem. Essa é a estratégia. Então, é subsidiar o mercado para ele existir no futuro. É baratinho, mas é só no começo. Só no começo. Eu fico tomando meu café enquanto eles ficam lá no baratinho dos 7 euros, entendeu, Adriano? Mas, por que eu estou contando isso? Porque aqui na Suíça, nos Alpes suíços, você já pode fazer aula de esqui em chinês. Por quê? Porque, claro, esses chineses desembarcam em centenas e querem, obviamente, esquiar nos Alpes. E que fizeram os suíços de uma forma muito inteligente, em vez de fazer eles aprenderem francês para depois ter aula, ou alemão, ou inglês, não. A aula agora é em chinês, aula de tanto que o turismo chinês move a economia hoje europeia. É uma parte desse turismo que, obviamente, o Brasil quer atrair.
Já basta a dificuldade da neve, da montanha, o perigo, não precisa da barreira do idioma, né? Mas, ô Jamil, eu adoro casos, viu? Pode contar casinhos sempre que você quiser, que eu adoro. Eu vou contar um muito rapidinho. Há muitos anos eu descobri uma iguaria que o Brasil exporta para a China, que os chineses adoram, e que eu não imaginava, fazendo uma reportagem nessas épocas de Copa do Mundo, que você vai atrás daqueles cardápios mirabolantes, o Brasil exporta pé de galinha para a China em grande volume, porque para eles vendem um pratinho de tira-gosto, assim, de pé de galinha, com preço de lagosta. Pé de galinha é um negócio muito valorizado na China. Eles podem vir para cá, que eu tenho certeza que vai ter restaurante se especializando em pé de galinha. Se tiver algum chinês me ouvindo, me conta os detalhes, porque eu lembro claramente que era uma iguaria, assim, um pé de galinha ali, todo sofisticado, um negócio bonito. Muito bom, muito bom. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, né? 1,5 bilhão de habitantes. Se 10% dos chineses conseguirem viajar, dá mais do que esse número que o Jamil passou. E se 10% desses 10% vierem para cá, vixe Maria, tamo nessa. Ô Jamil, agora... Diga. Perdão, só para as estimativas dos próprios chineses é que em 2030... 250 milhões de chineses vão estar viajando por ano, né, em 2030. 2030 é depois de amanhã, né, em termos de planejamento. Vai dar 20% da população, quase. Exatamente. É tão grande o número que, quando acabou, pelo menos essa fase mais grave da Covid, e os chineses puderam voltar a viajar, teve uma fila gigantesca para tirar passaporte. E não tinha como tirar passaporte na China por vários meses diante desse congestionamento. Ou seja, eles estão, obviamente, com recursos para viajar, querem viajar, passaram 3 anos fechados e, obviamente, o Brasil quer abocanhar uma parte desse... eu fico imaginando aula de surf ali em Ubatuba, em chinês. Ô Jamil, agora é o seguinte... voltando um pouquinho no assunto, você disse que a aula de esqui custa 7 euros. Quanto custa o café que você fica tomando? Dá para tomar 2 cafés. 2. 2, acabou. Então vai devagarzinho na xícara, vai saboreando, viu? Ela fica fria, é um drama, viu? O café fica frio, mas tudo bem, vamos nessa. Obrigada demais, Jamil. Olha só, nossa ouvinte Sandra, eu amo pé de galinha, tá vendo? Tem gosto pra tudo. Beijo, Jamil. Um beijo, bom dia pra você.